Seguindo na mesma sequência do vídeo de ontem, eu quero te mostrar mais uma palavra no texto, uma palavra que sempre aparece, está em muitos e muitos textos, está sempre na nossa boca, e quando a gente está lendo, por vezes a gente não percebe essa palavra e não percebe o que ela pode causar no texto e qual a função dela em relacionar coisas, itens, verdades dentro do texto. Então vamos lá que eu quero te mostrar mais essa palavra para você atentar na hora de ler a Bíblia. Vamos para o texto? Esse é o projeto 183, 183 dias estudando, ou melhor, aprendendo a estudar as Escrituras a partir do livro de Salmos. E hoje nós estamos no dia 52, nós vamos estudar o Salmo de número 47. E eu separei o Salmo aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional. Pois bem, eu gostaria de te falar que todas essas dicas ou todas essas técnicas, todos esses pontos de atenção que eu venho trazendo dia após dia, fazem parte de todo um conjunto que é o método Leia, que é um método que nós desenvolvemos e que nós ensinamos ele continuamente. Então eu sempre tento trazer pitadas aqui desse método, porque o método ele é realmente bastante extenso se eu fosse parar e ensinar aqui, mas eu quero sempre te mostrar que existe uma forma, um método, algo para você sempre fazer quando você está lendo o texto bíblico e que de fato vai te levar à verdade das Escrituras e vai te ampliar e demais o seu entendimento da palavra de Deus. Então, isto dito, vamos para o texto do Salmo 47. Batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés. E escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Pausa. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Ofereçam música a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Verso 8. Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Pois bem, essa palavrinha que nós vamos perceber aqui no texto hoje, ela aparece 3 vezes no texto. E todas as vezes que ela aparece, ela possui uma função. E a função dela é trazer explicações. Então ela é uma palavra que traz explicação a respeito do texto bíblico, a respeito do que está sendo falado naquele momento. Vamos então identificar essa palavra. E a palavra está aqui, olha, batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. A palavra pois, ela sempre vai aparecer para trazer explicações. E ela aparece aqui no texto, ela também aparece aqui no texto, deixa eu sublinhar aqui também, e ela também aparece aqui no texto. São 3 vezes que a palavra pois aparece no texto e todas as vezes ela trará explicações e a gente vai ver como perceber essa palavra traz para a gente facilidade ao entender o texto. Como essas palavras elas fazem
as conexões dentro do texto e nos mostra qual é o foco, qual é o objetivo do texto, qual é a direção que o autor do texto está querendo conduzir a gente. Pois bem, olha só. Batam palmas vocês, todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria. Aqui o batam palmas, nós poderíamos deixar bastante claro aqui que a ideia toda... Opa, faltou o azinho aqui. A ideia toda desse versículo é que nós devemos aclamar a Deus com alegria, ou seja, louvar a Deus com alegria. E aí o pois traz a ideia, vamos colocar aqui primeiro, a primeira ideia é de louvar a Deus, vou colocar assim, tá? Louvar a Deus, aclamar a Deus, vai, vou deixar o texto exatamente. Aclamar a Deus com cantos de alegria. Pois, e aí ele traz explicações, por que devemos aclamar a Deus com alegria? Pois, primeira coisa, o Senhor Altíssimo é temível. Vamos colocar aqui o número 1. Número 1. O Senhor Altíssimo é temível. Segundo explicações, o Senhor Altíssimo é o grande rei sobre toda a terra. Eu vou tirar o temível ali embaixo. O Senhor Altíssimo é o grande rei sobre toda a terra. Pois o Senhor Altíssimo, o que ele fez? Subjugou as nações ao nosso poder. Esses dois aqui são praticamente a mesma coisa, ditas de formas diferentes. Subjugou as nações ao nosso poder e os povos colocou debaixo dos nossos pés. E nós podemos colocar aqui também, porque é uma continuidade do texto, né? Pois ele subjugou. Pois escolheu para nós a nossa herança. O orgulho de Jacó, a quem amou. Ou seja, ele nos deu a herança, que é o orgulho de Jacó, a quem ele amou. Pois, nós podemos colocar aqui mais uma vez, porque tudo isso é uma continuidade. Deixa eu grifar aqui também. Você vê que, apesar de ele não estar repetindo pois, todas as coisas que ele traz depois do pois, são razões ou são explicações para aquela primeira afirmação que ele fez aqui, que é de aclamar a Deus com cântico de alegria. Por que temos que aclamar a Deus com cânticos de alegria? Porque ele é altíssimo, porque o Senhor Altíssimo é temível, porque ele é o grande rei sobre toda a terra, porque ele subjugou as nações, porque ele escolheu para nós a nossa herança. E ele continua. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio ao som de trombetas. Aqui ele fez uma pausa, né? E aí aqui ele volta a fazer uma nova explicação, uma nova afirmação sobre a pessoa de Deus no sentido de, olha, eu vou falar mais algo que nós devemos fazer. E aí ele começa, Deus subiu em meio a gritos de alegria, falando desse aclamar a Deus com alegria, né? O Senhor em meio ao som de trombetas, e aí ele continua, olha só, outra ordem que ele dá, ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso rei, cantem louvores. Então ele fala novamente, é praticamente a mesma ordem, aclamem a Deus com cantos de alegria. É a mesma ordem, olha só. É exatamente a mesma ordem. Só que aí depois ele vai dar ainda mais razões. Por quê? Pois Deus é o rei de toda a terra. Podemos colocar aqui o pois novamente. Pois Deus é o rei de toda a terra. E aí ele fala, cantem louvores com harmonia e arte. Aqui ele dá novamente a ordem. Ele só repete uma ordem, né? Pois, o quê? Deus reina sobre as nações.
Eu vou colocar o pois aqui também. Pois Deus reina sobre as nações. Cadê? Pois Deus está assentado em seu santo trono. Ou seja, aclamem ao Senhor com alegria, façam tudo aquilo ali, alegrem-se, cantem cânticos, por todas essas razões aqui. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão. Aqui ele traz uma nova ordem, uma nova coisa que está acontecendo, né? Aclamem, e aí ele fala, olha, os reis da terra, os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus de Abraão. Por quê? Pois os governantes da terra pertencem a Deus. Pois ele é soberanamente exaltado. Ele aqui no caso, Deus. Ok? Então, veja aqui. Veja só o que temos aqui no texto bíblico. Nós temos duas coisas ordenadas. Aclamem a Deus com cantos de alegria, e ele dá 7 razões. Opa, estou puxando coisa errada aqui. Ele dá 7 razões para a gente aclamar a Deus com cantos de alegria. E ele fala que os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus, do Deus de Abraão. Ele não dá uma ordem aqui nesse caso, porque nem todos que vão ler são soberanos das nações, ok? Mas ele fala, ele cita esse fato, e então ele dá uma explicação. Por quê? Porque todos eles pertencem a Deus. E também por quê? Porque Deus está soberanamente exaltado sobre eles, inclusive. Ok? Então veja como uma pequena palavra, quando a gente identifica ela no texto, a gente pode perceber várias e várias coisas no texto. E aqui eu quero trazer para vocês algumas aplicações para a gente entender o porquê. Poxa, entender esse pois. O que tem de tão importante? Olha só. Nós devemos aclamar a Deus com cantos de alegria, eu e você. Eu e você devemos viver uma vida de louvor a Deus, de alegrar-se em Deus, de glorificar a Deus. Ainda hoje à tarde, meu cunhado ele me mandou um áudio de uma música que eu gosto muito, o Salmo 23, interpretado pelo Leonardo Gonçalves, e eu comecei a ouvir aquele cântico, aquela música, e como aquilo alegra o coração. E de repente comecei a cantar e a aclamar a Deus realmente com canto de alegria, com louvor, com desejo, com alegria no coração. E aqui a gente percebe por que cantar a Deus com alegria. Só aquela música para mim naquele momento foi o bastante. Mas se a gente precisa entender razões ou perceber razões para aclamar a Deus com alegria, olha só, porque o Senhor Altíssimo ele é temível, porque ele é digno do nosso temor, porque o Senhor Altíssimo ele é o grande Rei sobre toda a terra. Não há ninguém mais a quem a gente deva temer ou a quem a gente deva essa devoção, senão aquele que é o grande Rei sobre toda a terra. Porque o Senhor Altíssimo, ele subjugou as nações. O Senhor Altíssimo tem as nações nas suas mãos. A questão aqui do nosso poder, debaixo dos nossos pés, né? É a questão realmente bélica na época de Israel. Mas no nosso caso aqui a gente pode perceber todo o domínio que Deus tem sobre todas as nações. Porque o Senhor nos deu herança. Porque o Senhor nos amou, nos chamou em Abraão, nos chamou em Cristo.
nos chamou nesta herança de fé. Então devemos louvar a Deus, aclamar a Deus com alegria. Por quê? Porque Deus, Ele é o Rei, já tinha aqui em cima, né? Ele é o Rei de toda a terra. Ele não só é o Rei sobre toda a terra, como Ele é sim o Rei de toda a terra. Por quê? Porque Deus reina sobre as nações. Por quê? Porque Deus está assentado em seu santo trono, portanto, devemos aclamar a Ele com cânticos de alegria. Todos os governantes da terra já fazem isso. Todos os nobres da terra, e aqui há uma outra aplicação para a gente. Se os nobres da terra, se os grandes da terra, se de fato todos os príncipes, todos os reis, todos os políticos, todos os super ricos, todos aqueles que são grandes nessa terra, se eles pertencem a Deus, então, por que nós não vamos louvar a Deus? Se a gente entende que Ele detém o controle, inclusive, dessas pessoas. E porque Ele é soberanamente exaltado, então por isso nós devemos aclamar a Deus com toda a nossa alegria, com todo o nosso louvor, com todo o nosso ânimo, com todo o nosso ímpeto. Nós devemos aclamar a Deus. Você já abriu a sua boca hoje em louvor? Em algum momento durante esse dia você já louvou a Deus? Você já cantou uma música ao Senhor? Se ainda não, cante ainda hoje. Cante agora, no momento em que nós encerrarmos aqui este vídeo. Cante um louvor ao Senhor. Quem sabe você vai cantar aquele louvor super conhecido. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Quem sabe você vai cantar ao único que é digno de receber. Eu não sei qual louvor que você vai cantar, mas cante ao Senhor com alegria no seu coração. Por quê? Porque Ele fez tudo isso, porque Ele é tudo isso aqui, porque Ele é digno, temível e porque nós devemos o louvor a Ele. Que Deus te abençoe nesta noite, nesse dia e até a próxima.